Todos os anos, a Cleveland Clinic lança uma lista com 10 inovações médicas que farão a diferença naquele ano em que foram lançadas. Nesse ano de 2022, mais precisamente no dia 16 de fevereiro, foram lançadas então as 10 maiores novidades para o campo da cardiologia no ano de 2022. Acompanhe o vídeo para sabermos algumas delas. A Cleveland Clinic é uma das mais renomadas instituições de cardiologia do mundo inteiro. E todos os anos ela lança aquilo que os seus experts, aquilo que os especialistas que trabalham dentro daquela instituição acreditam que seja o mais importante. E esse ano não foi diferente. 150 especialistas daquela instituição lançaram, divulgaram para nós todos da comunidade médica 10 medidas que serão as que mais inovações trarão no campo da cardiologia. E isso é muito importante porque uma em cada 4 mortes que acontecem nos Estados Unidos acontecem por causa de problemas cardiovasculares. E na gênese, na criação, no desenvolvimento, no embrião das doenças cardiovasculares, o maior vilão é o colesterol ruim, o LDL colesterol. E para a cardiologia isso é muito importante. Porque uma entre cada 4 mortes que acontecem nos Estados Unidos é devida a doenças cardiovasculares, doenças do coração. E nós sabemos que na gênese das doenças cardiovasculares, o mais importante é a elevação do colesterol ruim, do LDL colesterol. Eu sei que hoje já existem vários medicamentos que dão conta de trazer os valores do LDL colesterol para os níveis mais adequados. Porém, existem algumas pessoas que fazem parte do grupo que nós chamamos das pessoas que têm hipercolesterolemia familiar. Essa hipercolesterolemia familiar geralmente não consegue ter os valores de LDL reduzidos para os níveis adequados, que variam de pessoa para pessoa. Pois então, foi criado, foi desenvolvido e nos Estados Unidos já temos esse medicamento à disposição, um inibidor da PCSK9. É um nome bastante complicado para nós dizermos assim. É um remédio que consegue, com 2 aplicações ao ano apenas, 2 aplicações injetáveis ao ano, conseguem trazer os valores do LDL colesterol para os níveis adequados de acordo com cada uma das pessoas. Esse remédio, então, que tem o nome de Inclisiran, ele consegue fazer com que os valores de LDL colesterol, que não conseguiram baixar com o uso das estatinas, consiga sim vir para os valores adequados para cada um dos grupos das pessoas. E uma outra condição médica bastante importante no mundo todo é o diabetes. O diabetes acomete 1 em cada 10 pessoas nos dados dos Estados Unidos e isso é mais ou menos o que acontece no mundo todo. O diabetes, ele acontece porque o pâncreas não consegue produzir a contento a quantidade de insulina necessária para reduzir os valores do açúcar no sangue. Isso é muito comum acontecer com pessoas que têm uma obesidade, que têm condições que acabam dificultando a ação do hormônio insulina. Por isso, a quantidade de insulina que o pâncreas produz não é suficiente para baixar esses valores do açúcar no sangue. Eu disse que o diabetes é bastante dependente do pâncreas. Quando existe uma falência pancreática total, nós estamos frente ao diabetes tipo 1, que acontece muito mais na infância e no início da adolescência. Isso é a falência pancreática total. Agora, existe a causa mais comum do diabetes, que é quando o pâncreas ainda tem alguma reserva, mas ele não consegue funcionar da maneira satisfatória, produzindo a quantidade de insulina também satisfatória para baixar esses valores do açúcar. Algumas outras condições
fazem com que essa produção de insulina pelo pâncreas seja ainda mais prejudicada. Qual é a maior contribuição para o desenvolvimento do diabetes, então, que faz com que o pâncreas não consiga produzir a insulina desejada? A obesidade. A obesidade é uma das principais causas do diabetes hoje. E é a respeito da obesidade, enfocando a obesidade, que os novos medicamentos vêm atuando, fazendo com que os valores de diabetes sejam mais próximos do ideal. Um dos primeiros fármacos que nós médicos, ou mais precisamente os endocrinologistas, utilizam para facilitar a retirada do açúcar em excesso do sangue é a metformina. A metformina, ela ajuda ao nosso organismo diminuir aquela resistência que nós temos à ação do hormônio insulina, fazendo com que o açúcar em excesso seja mais facilmente retirado. Agora, nós temos uma grande promessa para esse ano de 2022, conforme noticiado pela Cleveland Clinic. Essa também é uma medicação injetável que tem um mecanismo dual. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa medicação. Esse medicamento, que vai ser aplicado uma vez só por semana, ele atua ao mesmo tempo em 2 peptídeos. O primeiro peptídeo onde ele atua é o GLP-1 e o segundo é o GIP. Esses 2 peptídeos, eles fazem com que o pâncreas consiga ainda produzir um pouco mais de insulina, fazendo com que os valores do açúcar no sangue abaixem mais um pouco. Hoje nós temos esses medicamentos para serem administrados todos os dias por via oral. O que a ciência está prometendo para esse ano de 2022 é um medicamento injetável que ainda está em fase de testes, mas que promete ser lançado ainda esse ano, prometendo uma tomada só na semana, injetável, fazendo com que essa ação se prolongue por um tempo ainda maior. Esse hormônio que é aplicado, esse inibidor da GIP e do GLP-1, ele faz com que o glucagon, que é um outro hormônio produzido pelo fígado, diminua. E isso melhora a concentração de glicose depois que a gente come. E faz com que, então, os valores do diabetes sejam mais facilmente atingidos. A Cleveland Clinic não noticiou apenas aquelas grandes promessas ligadas ao campo da cardiologia especificamente. A Cleveland Clinic lançou também uma alternativa à terapia hormonal que atualmente é feita na menopausa. E nós aqui no canal já temos um vídeo falando a respeito disso. Podem procurar, que nós falamos a respeito dos malefícios e dos benefícios também da terapia hormonal para as mulheres que estão na menopausa. Acontece que não são todas as mulheres que podem fazer uso de hormônios no período da menopausa, porque a medicina já sabe, já é ponto passivo, que dependendo da quantidade de tempo que esses hormônios são administrados, por mais de 2 anos, eles começam a aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Agora, essa nova terapia, anunciada agora pela Cleveland Clinic, não é à base de hormônios, mas sim pela inibição de um outro tipo de receptor. Vamos saber qual é. Esses fármacos são os antagonistas da NK3R. Esses antagonistas vão atuar no campo cerebral, a nível cerebral, fazendo com que aqueles sintomas maiores da menopausa, o rush cutâneo, o calor, aquela irritabilidade própria da menopausa, que aqueles sintomas que a mulher tem e que às vezes é bastante pronunciado, impedindo que a mulher tenha uma qualidade de vida adequada, esse medicamento promete diminuir isso sem os malefícios da terapia hormonal. Será que você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal do Centro de Cardiologia? Faça agora, é muito fácil e o que nós levamos até você é informação clínica de relevância. Nós estamos há 30 anos atuando dentro do campo da cardiologia. Portanto, o Centro de Cardiologia não veio após iniciarmos os vídeos da internet.
O que nós fizemos foi aproveitar a nossa experiência de 30 anos do Centro de Cardiologia e há 1 ano e meio trazer essa experiência de forma a compartilhar com vocês todos. Por isso é que nós pedimos para que você faça a sua inscrição, que você ative o sininho para receber toda semana a notícia de que nós já temos um vídeo novo no ar. Pedimos também para que você deixe o seu like, compartilhe essa informação com seus amigos, faça uso do comentário, porque aqui no canal Centro de Cardiologia nós temos um respaldo científico para oferecer a informação com qualidade para vocês todos. Essas informações que nós passamos, conforme vocês viram no início desse vídeo, são apenas reproduções das mais afamadas instituições. E é isso que faz a nossa diferença. E finalmente, nós vamos falar a respeito de mais uma notícia, agora não é um medicamento, mas é mais uma notícia que vai agradar bastante ao campo da cardiologia também. Ela é a respeito das novas análises que nós temos para os pacientes hipertensos, a ponto de conseguirmos identificar as lesões antes que elas aconteçam. São novas informações que nós temos no campo da informática, fazendo com que aquelas lesões que todos nós conhecemos no campo das artérias, no campo dos rins, no campo do coração, do cérebro, da retina, todas essas alterações serem, antes mesmo de acontecerem, serem diagnosticadas, propiciando assim o tratamento mais adequado. Vamos resumir então o nosso vídeo de hoje? A Cleveland Clinic lançou, como lança todos os anos, 10 informações bastante relevantes daquilo que vai fazer bastante diferença no ano de 2022 em relação a tratamento de várias doenças. No vídeo de hoje nós selecionamos 4 informações que nós julgamos as mais importantes. Uma delas diz respeito a uma análise que é feita ainda no campo da informática a respeito dos hipertensos, fazendo com que a gente tenha condições de predizer, antes de acontecer, as lesões que os hipertensos vão poder desenvolver. Outra informação bastante importante que a Cleveland Clinic nos informou é a respeito do tratamento do diabetes, com uma terapia dual, que vai atuar sobre 2 peptídeos bastante importantes que fazem parte do controle do diabetes, que é o GIP e o GLP-1. Também não deixaram de incluir algumas outras condições que acabam de maneira indireta afetando o coração. Por exemplo, a menopausa, com a promessa de ter uma terapia que não utiliza hormônios para o tratamento da menopausa. E, por último, mas não com menos importância, temos também a notícia da diminuição dos valores de LDL colesterol, que é o maior bandido para o surgimento das doenças cardiovasculares, através de uma injeção que se toma apenas 2 vezes ao ano e consegue sim diminuir os valores do LDL para níveis adequados. E é isso que o Centro de Cardiologia faz, trazer as informações para você antes delas começarem a ser divulgadas pela mídia como um todo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira com mais um vídeo de medicina baseada em evidências.